Fala, mestres, beleza? Fábio Oliveira falando, CEO da Sales Farm. Fui convidado pela galera da Intexify para falar um pouquinho para vocês aqui no circuito. Eu vou falar sobre assumir o controle da negociação. Primeira coisa nesse aspecto para mim, e aí eu sou alguém que vivo de vendas a vida inteira, apresentando um pouquinho para vocês. Eu, nesse momento da minha vida, 37 anos, tenho aí mais de 20 anos de experiência em vendas e posso dizer que vendas me trouxe tudo que eu tenho hoje. Assim. Eu atribuo isso muito à capacidade que a gente desenvolve em vendas de negociar. E aí a primeira coisa que eu queria falar para você, vendedor, ou você que está aqui assistindo, mesmo que você não seja vendedor, eu acho que isso serve para você na tua vida. Já ouviu falar que a vida não é justa? Eu não sei se você concorda com isso ou não, mas eu particularmente acredito que isso é muito verdade. A vida não é justa. Só para reforçar isso, tirando o aspecto religioso, a própria Bíblia fala, tem um versículo muito legal que fala que pedis e não recebeis porque pedis mal. Ou seja, você acaba não recebendo o que você quer porque você não sabe pedir. A gente não recebe o que a gente quer porque a gente não sabe pedir. Então, para que eu tenha na vida as coisas que eu desejo ter, eu preciso, em primeiro lugar, saber, ter muita clareza no que eu quero. Tem um ditado que eu gosto muito também, que fala que nenhum vento é bom para quem não sabe onde vai. Então, eu preciso saber para onde eu vou, o que eu quero, da vida em todos os aspectos. E negociação para mim passa por isso. Se você é um profissional de vendas, então eu quero provocar aqui você numa reflexão de que você é um profissional de negociação. Você precisa ser alguém que sabe pedir, que é capaz de saber ter clareza dos seus objetivos, principalmente quando você está no meio de uma negociação com um cliente. Isso é fundamental para o teu sucesso em vendas e eu iria até mais, não é o objetivo aqui, mas o teu sucesso na vida. Então, primeiro entender isso, a vida não é justa. Por isso a tua capacidade, a tua habilidade de negociação, elas vão te ajudar a entender isso durante o processo, vão te ajudar a ter menos frustrações ao longo do processo. A outra coisa é o seguinte, entender o modelo mental das pessoas. A gente como negociador, para que eu possa ter o controle desse processo, eu preciso entender os perfis de pessoas, eu preciso conseguir ser um expert em ler gente, em ler pessoas. Você tem N formas de diagnosticar perfis de pessoas, mas sobretudo eu quero chamar a atenção para uma coisa. O quanto que de verdade você como profissional tem interesse na outra pessoa, no outro ser humano que está do outro lado da linha, negociando ou falando com você. A capacidade de gerar empatia não pode se restringir somente a uma técnica de rapport que você aprendeu no livro ou no conteúdo qualquer, mas tem que ser algo real na tua vida. De conseguir se conectar, de fato entender quais são as motivações, o que a outra pessoa busca numa negociação. A tua capacidade de persuasão vai ser diretamente proporcional à tua capacidade de empatizar e entender qual é a real necessidade do outro. Entender que, na maioria das vezes, o óbvio não é dito. Na maioria das vezes, uma coisa é o que o cliente te diz, a outra coisa é o que realmente ele sente, é o que ele realmente quer dizer. Então, se é alguém que consegue entender os perfis, por exemplo, se a pessoa é mais analítica, não adianta ser subjetivo para essa pessoa. Eu preciso trazer números, provas, coisas concretas para essa negociação, senão um está falando uma língua e o outro está entendendo outra língua. É um ponto mega relevante para você ter domínio durante esse processo. Uma outra coisa válida, muito importante, que é o que a gente falou um pouquinho aqui, mas definir o que você quer de cada negociação. Trazendo para a prática, se você quer melhor preço, por que você está brigando pelo prazo? Por que a gente briga pelo prazo? Então, eu preciso, antes de entrar numa negociação, saber exatamente o que eu quero, o que eu busco dela. Então, se é preço que me importa, eu vou ceder no prazo. Não vou brigar tanto pelo prazo. Mas eu preciso saber que pontos eu posso ceder, que pontos eu não posso ceder. É um ponto fundamental antes de você ir para cada conversa dessa. Outra coisa importante, escolher que brigas você quer comprar. Tudo é negociável na vida, mas nem tudo a gente precisa negociar. Escolher que brigas a gente quer comprar é mega importante, porque senão a gente fica negociando tudo o tempo todo e acaba se desgastando, perdendo um pouco o foco daquilo que realmente importa.
Então, saber pedir, saber que briga você vai comprar. Então, vale muito a pena refletir sobre esses conceitos antes de você entrar de fato para uma negociação e a gente falar de técnicas de negociação. Entrando um pouco em técnica, agora, o ponto mega relevante que eu penso sobre ter o domínio, a tua qualidade de negociação como negociador, ela também vai estar muito ligada à segurança que você tem dos passos anteriores terem sido muito bem feitos. Prestou atenção no que eu disse? Eu estou dizendo o seguinte: você, como profissional, como vendedor ou como qualquer um que tem que vender, quando você vai para essa parte de negociar e fechar, me responde aqui. Você se sente inseguro ou você se sente confiante? Normalmente, quando chega nessa hora de negociar, quando a pessoa te fala, bom, vamos lá falar do que interessa, é um ambiente que para você é uma zona de conforto? Ou é uma zona totalmente insegura para você, quando tem que falar de preço, quando tem que cobrar, quando tem que entrar nisso, você fica meio inseguro? Fala para mim aqui. Se a resposta é essa aqui, se você não se sente confortável, então já fica aqui uma primeira dica para você. Você precisa se tornar um profissional de fato e conseguir estar confortável nessa posição. Porque você é um negociador. Negociar é inerente à tua profissão, é inerente ao teu dia a dia, para quem vende, para quem entende a importância da venda. Então, primeira coisa você precisa trabalhar o teu estado de espírito quando você está negociando com alguém. Você precisa se sentir confiante. Tem duas coisas que podem te ajudar nisso. A primeira delas, garantir que você apresentou o teu produto, a tua proposta com propriedade. Fez isso muito bem feito. E aí, grande parte das pessoas que entram inseguras em negociação é porque você não encantou o cliente antes. É porque você não tem certeza absoluta de que, cara, você fez esse cliente entender que ele precisa do que você faz, que ele necessita do que você faz. E uma dica para você fazer isso, já entrando um pouco em técnicas, mas coisas simples de você aplicar ontem. Durante o seu processo de venda, quando você estiver apresentando para o cliente, demonstrando para ele, tira pelo menos 3 afirmações positivas durante o processo. Então imagina, eu aqui entrego uma plataforma de vendas, uma espécie de consultoria, de terceirização de operação de vendas. E quando eu estou falando com o meu cliente e oferecendo aqui, eu preciso checar, pegar o gancho, entender, bom, mas o que a gente falou aqui agora, como você imagina isso te ajudando? E aí são perguntas abertas para fazer o cliente se imaginar, se ele for um cara mais sinestésico. Fazer o cara dizer se ele for um cara mais auditivo. Sabe, esses detalhes são mega importantes. Mas então a pessoa pega e diz, então Fábio, isso vai me ajudar muito, porque sabe, eu estou lá, cara, com uma dor porque eu não tenho gestor, então eu não controlo a atividade do meu time, cara, se vocês entrarem, vocês vão me ajudar a fazer isso. Ele tangibilizou, ele trouxe do campo da imaginação para o campo ele expressou isso. Então, quando você consegue materializar e ter clareza, certeza, que você conseguiu arquitetar e dar um show na hora de apresentar, isso é uma coisa que com certeza te dá mais segurança para negociar. Não entra em negociação sem antes ter certeza que você de fato fez o teu cliente se encantar com o que você oferece. E para fazer isso, tem um conceito que ajuda muito, depois vocês podem pesquisar, do Simon Sinek. Ele fala sobre o Golden Circle, sobre a questão do propósito, do comece pelo porquê. O que isso tem a ver com negociação? Ele explica lá de um jeito muito simples, que as pessoas elas não compram o quê? Elas não compram, aí traduzindo, características. Elas não compram o teu produto, uma característica de um produto. Para pensar se você não está hoje oferecendo muito características, sabe? Porque o meu produto é legal, ele é online, ele é aquilo outro, meu serviço é o mais Se você está vendendo o que, esquece. Você vai ser mais fraco na negociação. O outro aspecto que ele fala é sobre o como, né? Aí eu entro em método, processo, em adjetivos, né? Então, é o mais ágil, é o melhor. Cara, ninguém compra isso. As pessoas compram o porquê. O porquê está mais na linha de propósito, legado, serve para quê? Como é que isso vai mudar a minha vida? Então, quer ser mais poderoso na negociação? Ofereça o teu produto ou serviço com senso de propósito. Você precisa fazer com que o teu cliente sinta para que aquilo é importante, por que aquilo é importante para ele.
E tudo que você falar do seu produto ou serviço, adiciona um serve para quê? Como que isso vai me ajudar? Por que que isso é importante? Como isso muda a minha vida? Com certeza, essa forma de apresentar vai te levar para outro nível na tua segurança enquanto negociador. Essa é uma coisa prática para você colocar agora e de repente isso já, cara, alterar os resultados das suas negociações. A outra delas é trabalhar um pouco mais suas crenças pessoais. Será que você não tem crenças de que negociar é tirar vantagem? Porque negociação tem muito a ver com persuasão. E essa é a provocação que eu quero te fazer. Como negociador, você precisa dominar as armas de persuasão. Tem um livro, Armas de Persuasão, que eu até te indico a ler, que pode te ajudar muito nisso. E outro livro muito bacana que soma com isso, te ensina a comunicar, que é Comunicação Global, do Lei Ribeiro. É um livro antigo, mas é um livro que é muito bacana e pode te ajudar nessas questões que a gente está abordando aqui. Mas, lembra que a gente falou lá no início, né? Eu preciso entender com quem eu estou negociando, entender o perfil das pessoas com as quais eu negocio. Se é um perfil analítico ou não, eu falei sobre isso. Entendendo isso, e aí uma segunda dica prática para a gente caminhar para o fim aqui, como essa pessoa, com que motivação, que motiva ela? O que essa pessoa busca de fato? Quando você consegue entender o que é importante para essa pessoa, você consegue entender que arma de persuasão você vai usar. Então, pode ser o gatilho de aprovação social, o efeito manada, né? Aquela questão de influência, usar mais autoridade nessa negociação. Pode ser que o que influencie ela seja reciprocidade. As pessoas têm uma tendência a serem recíprocas. Isso pode te ajudar numa negociação. Você entregar um valor antes, né? Pode ser um gatilho que funcione com essa pessoa. Uma outra coisa, afeição. É óbvio que as pessoas têm a tendência a dizerem muito mais sim para os seus amigos, para as pessoas que elas têm mais afeição. Então, talvez em alguns casos, antes de você entrar numa negociação, você precisa entender que você tem que criar uma afeição maior para essa negociação ser mais favorável para você. Uma outra coisa é entender a escassez. Tem gente que se motiva pela escassez. Uma frase muito bacana sobre escassez é que quer dar valor a uma coisa, vê que vai perder. Talvez para algum tipo de cliente esse seja o melhor gatilho. Ou mesmo a vulnerabilidade. Às vezes a gente perde vendas por querer mostrar que a gente é bom demais, ser orgulhoso demais, ser vaidoso demais, ser foda demais. Às vezes assumir fraquezas ganha a confiança do seu cliente, porque você rebate as possíveis objeções que ele teria quando você admite uma fraqueza tua, admite uma falha sua, e ele passa a confiar muito mais no que você diz, porque você está admitindo uma fraqueza. Está vendo como é uma coisa muito ampla e muito sensível? Então, assim, a ideia aqui, obviamente, é um tempo muito curto, é te provocar, é trazer pontos de repente relevantes para você refletir sobre eles, estudar mais sobre eles. Então, espero que esses pontos tenham te ajudado já e que você seja muito mais bem sucedido nas suas negociações. Vamos que vamos, tamo junto, pessoal.